Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, nessa tarde nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. É uma passagem, acredito eu, muito conhecida de todos nós aqui presentes. E eu fiquei surpresa e fiquei ansiosa. Falando sobre ansiedade, eu fiquei ansiosa porque ontem, ao estar aqui na igreja, a pastora me disse que hoje eu estaria pregando, trazendo a mensagem de Deus. E é interessante, meus amados, porque acredito que a maioria de vocês todos aqui sabem que era justamente um ano atrás eu estava partindo dessa cidade, estava indo para um destino que para mim era uma incógnita, porque eu estava ansiosa e essa ansiedade no meu coração passou a se tornar uma angústia muito grande, porque eu não sabia o que eu ia encontrar naquele lugar, eu não sabia o que é que me aguardava naquela cidade, justamente por experiências antigas, passadas, não muito agradáveis. Eu tinha receio do que eu ia encontrar ali. Mas Deus é aquele que nos tira toda a ansiedade do coração. Quando nós aprendemos a lançar sobre Ele todas as nossas dúvidas, todos os nossos receios, todas as nossas angústias. E foi uma luta muito grande, mas a partir do momento... Eu dizia muito aquela frase que Jesus disse no Getsemane. Jesus dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A primeira parte eu dizia com bastante fervor: afasta de mim esse cálice. Mas a segunda parte eu completava, mas já não tão convicta daquilo. Mas Deus conhece o nosso coração e Ele foi tratando no decorrer do tempo, e eu entreguei verdadeiramente todas as coisas nas mãos dEle. E Ele foi tirando, Ele foi me dando quietude, eu fui entregando a Ele aquela situação e dizendo para Ele: Pai, se for para a glória do Teu nome, se for para que o Seu nome seja exaltado no meio daquele povo, eu vou porque eu sei que o Senhor estará indo comigo, eu sei que o Senhor está nessa peleja comigo. E é exatamente um ano atrás, ano passado, eu estava lá, cheguei, e é aquilo que eu pensava, porque é isso que traz essa ansiedade no nosso coração. Muitas vezes é a preocupação com aquilo que ainda vai vir, e que muitas vezes não vem da maneira que nós estamos pensando, vem melhor, porque o trabalhar de Deus é assim. E eu que fui para ali com
tanta ansiedade no meu coração. Deus foi tirando, Deus foi tratando, e hoje, um ano atrás, eu posso dizer, Cida, como o Senhor ministrou naquela época para mim, será que lá eu não vou encontrar? Quando eu chegar lá, eu não vou poder dizer, poxa, se eu soubesse que era assim, eu já teria vindo. E hoje eu posso dizer isso, se eu soubesse que eu ia encontrar lá o que eu encontrei, a receptividade, o amor, os laços se estreitaram. Eu pedi que Deus colocasse muito amor no meu coração por aquele povo, e Ele atendeu essa minha oração, porque acredito que era uma oração que estava no coração de Deus, como o pastor sempre fala. E hoje, para a glória de Deus, tem sido uma bênção a minha vida ali, a nossa vida ali. Os receios e os temores que eu tinha se dissiparam todos. Se havia alguma raiz ainda de amargura, porque muitas vezes a gente pensa que não, eu já perdoei, eu não tenho mais nada contra aquela pessoa, já passou, são águas passadas, mas muitas vezes está tão escondido aquilo, e você acha que não tem mais aquilo no coração, mas às vezes fica um resquíciozinho, e esse resquíciozinho que porventura estava no meu coração, foi tirado por completo. Aleluia. E tem sido uma bênção. Minha sogra, ela, como ela diz, eu sou uma filha para ela, a filha que ela não teve, são 5 homens apenas, são 5 homens, todos homens, sem nenhuma mulher, e ela disse que eu sou essa filha, e hoje tem sido uma bênção na minha vida, acredito eu também posso estar sendo na vida dela. Aleluia. E nada mais coerente do que falar sobre esse tema, já que eu vivi esse tema na própria pele. Essas passagens lidas, os versículos lidos por mim, por nós, essa passagem de Mateus faz parte do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, o Senhor Jesus apresenta princípios éticos e morais pertencentes ao reino de Deus. É uma palavra para crentes, para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E Jesus fala da ansiedade do homem frente às necessidades que nós passamos nessa vida. Mas Ele também nos alerta para observarmos que as inquietudes da vida de um servo de Deus não devem permanecer. As inquietudes da vida, na vida daquele que foi tocado, que foi remido, que foi lavado pelo sangue de Jesus, não tem mais motivo de ser, porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é Pai, um Deus que nos ama acima de tudo e já deu provas e continua dando provas desse amor nas nossas vidas, e um Deus que peleja as nossas guerras, que sabe de antemão, a palavra diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então não tem porquê sermos ansiosos quando lançamos as nossas dúvidas, quando lançamos as nossas necessidades, as nossas angústias no altar do Senhor. Ele tem prazer em nos socorrer, Ele se prontifica a nos ajudar, porque Ele entende, conhece o nosso coração, e quando Ele vê um coração quebrantado e contrito na presença dEle, Ele se move para nos abençoar. Na passagem, Jesus questiona os ouvintes dele sobre alguns aspectos. Ele questiona primeiro sobre a importância da vida frente às necessidades básicas do dia a dia, como comer, como vestir, como beber. Ele também fala do valor que temos na criação de Deus. Olha, se Deus cuida das aves do céu, que não semeiam, que não juntam em celeiros, se Deus cuida das flores do campo, que hoje nascem, mas amanhã morrem, e a palavra diz que nem Salomão, com toda a riqueza que ele tinha, se vestiu como os lírios do campo. Quer dizer, nós temos um papel primordial, nós somos a obra-prima da criação de Deus. E se Deus cuida dessas mínimas coisas, como Ele não vai cuidar de nós? Como duvidar desse cuidado amoroso de Deus sobre as nossas vidas, naquilo que nos diz respeito, em tudo aquilo que nos diz respeito e em todas as circunstâncias que venhamos ou estejamos enfrentando na nossa vida? A ansiedade, para mim, ela está muito ligada ao tempo, porque tudo nós queremos que seja feito no nosso tempo, e na correria que o próprio mundo vive, muitas vezes cobra isso de nós, e a gente fica ansioso por ver a resposta, a gente fica ansioso por sair de uma determinada situação incômoda, a gente fica ansioso com o que ainda não aconteceu e que pode vir não acontecer, como foi no meu caso, aquela ansiedade toda projetada para o futuro, do que seria, quando na verdade Deus já sabia tudo que Ele tinha preparado, e
é assim nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que confiam no Deus que serve. A ansiedade ligada ao tempo nos faz querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa ótica, da maneira que nós queremos que as coisas e que nós achamos que as coisas devem acontecer. Mas quando nós aprendemos a andar alinhados no tempo de Deus, no centro da vontade de Deus, as nossas vontades passam a ser a própria vontade de Deus. E aí as coisas acontecem como tem que acontecer. Porque não adianta nós nos sobrecarregarmos, nós nos preocuparmos, nós muitas vezes nos desesperamos frente a determinadas situações. E isso não vai trazer benefício, isso não vai mudar o curso da história, isso não vai mudar aquilo que vai ter que acontecer. Problemas, soluções virão no decorrer do tempo, mas no tempo determinado por Deus para as nossas vidas. E nós precisamos ter essa certeza que servo de Deus não tem por que andar ansioso. Nós temos um Deus que é provedor e Ele nos dá provas todos os dias desse cuidado que Ele tem para conosco. Jesus também nos fala, além do valor que temos frente à criação dele, nós somos a obra-prima dessa criação, ele fala também da nossa impossibilidade de manter, de mudar o curso da vida, o curso da história. Nós não temos esse poder, o poder pertence a ele. Nós aqui somos instrumentos da sua multiforme graça. Nós aqui queremos andar de maneira tal que venhamos em todo o tempo glorificar o nome do Senhor. E como é que você vai glorificar o nome do Senhor? Frente e no meio daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, vivendo uma vida ansiosa, preocupada, atribulada, sempre se movendo em mil direções, querendo soluções para todas as coisas. Muitas vezes por essa ansiedade ele leva a murmurar, quer dizer, é um testemunho que não condiz com aquele que se diz filho de Deus. Jesus também fala da pequeneza da nossa fé. Por último, ele fala sobre isso no versículo 30. E ele diz: ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eclesiastes fala um texto, no livro de Eclesiastes, Salomão, o rei Salomão, no capítulo 3 daquele livro, ele fala algo muito interessante. Ele diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós precisamos aprender que há tempo para todos os propósitos de Deus se realizar na minha vida e na sua vida. Tire a ansiedade, risque essa palavra do seu dicionário, da sua vida. Não pronuncie, procure viver de uma maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado. É difícil, eu mesmo estava ansiosa porque a gente estava demorando a chegar. Eu sabia que teria que estar aqui para pregar a palavra. Eu pensando no engarrafamento, porque Recife está uma loucura. Para quem veio para a cidade pequena, isso aqui está muito. A movimentação de carro na cidade, nas ruas, é muito grande. E eu já estava preocupada com isso. Mas eu disse: não, Senhor, se o Senhor está no controle dessa situação, se o Senhor usou a pastora para que ontem ela me fizesse esse convite, me pegando desprevenida, é claro, mas servo de Deus tem que sempre estar prevenido, tem que sempre estar preparado para as batalhas, tem que sempre estar com a sua arma em punho, para na hora que chegar, chamar e você se apresentar e fazer a obra de Deus. Eu digo, Deus está no controle dessa situação também. E eu vou chegar lá e graças a Deus cheguei. Estou podendo compartilhar com vocês essa passagem. O que nós precisamos é alinhar a nossa vida, as nossas necessidades e impossibilidades ao tempo de Deus, ao agir de Deus, confiando no agir de Deus, mas no tempo dele as coisas vão se acertar. Eu sei que tem muitas pessoas, eu já pude perceber, conversando com algumas pessoas, e eu percebi, eu sei que tem pessoas que estão passando por momentos de luta, momentos que estão esperando já há algum tempo respostas de Deus para algumas questões, para algumas necessidades que têm enfrentado, para algumas angústias de alma. E eu digo a você, e falo também para mim, que muitas vezes essa espera, e a pastora sempre falou isso aqui, muitas vezes essa espera é o tempo que Deus está, é nesse tempo de espera que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Quando envolve outras pessoas,
também trabalhando na vida daquelas pessoas, mas muito mais, eu acredito, trabalhando nas nossas próprias vidas, para que nós possamos estar aptos a receber a grandiosidade da bênção que será colocada nas nossas mãos. Amém. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nesse tempo que Ele, muitas vezes até nós pensamos que Ele não está se movendo, porque está tudo tão parado, está tudo tão calmo. E a gente diz: Deus, eu acho que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, eu acho que o Senhor não está atento para o que está acontecendo aqui, nessa situação. Mas minha irmã, meu irmão, meus irmãos, 3 irmãos, Deus está presente, Deus está vendo, Deus está atento a tudo, absolutamente tudo que lhe diz respeito. E no tempo certo, no tempo dele, não é o nosso tempo, mas no tempo dele, ele vai agir e ele vai transformar essa situação que hoje para muitos de nós pode estar parecendo ser um caos. Ele vai transformar em bênção e o nome dele vai ser glorificado. Nesse tempo em que a coisa não acontece, que a bênção não chega, que a calmaria não se instala, continue orando, continue crendo, continue entregando e continue pedindo a Ele as estratégias necessárias para que você possa passar por esse deserto, para que você possa passar por essa situação sem envergonhar o nome dele, perante a própria grandeza do Deus que nós servimos e perante aqueles que estão ao nosso derredor, que convivem conosco. E como eu ouço muito dizer, muitas vezes não vai ter uma Bíblia, nem vai se dignar a pegar uma Bíblia para ler. Vai ler através dos seus atos, vai ler através da sua postura de vida, vai ler através daquilo que você fala. Que nós possamos ser essa cartas vivas na mão do Senhor. E para isso, nós precisamos crer e confiar no Deus que nós servimos, tirando de nós toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa aplicar essa breve porção da palavra no seu coração, naquilo que eu sou extremamente insuficiente. Ele possa continuar trabalhando no seu coração como tem trabalhado no meu. E que o que eu vivi possa servir de exemplo para você que está vivendo, que está preocupado com o que pode vir, que às vezes pode nem chegar. No meu caso chegou, mas chegou de uma maneira que eu não esperava. Chegou de uma maneira que Deus sabia que iria acontecer na minha vida. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Há muito ainda a se fazer. Deus me levou para uma cidade, para um estado que é o país, que é o estado mais católico do Brasil. Eu vi uma recente pesquisa, não tão recente, foi quando o Papa esteve aqui, falava sobre isso. E eu estou ali, mas estou ali disposta a glorificar o nome do meu Deus, assim como cada um de nós devemos estar dispostos a confiar no Deus que nós servimos, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe.